Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Mais uma manhã aqui junto com os meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, pregadores, companheiros que levam a palavra de Deus, pessoas que estão para servir, para obedecer, aleluia, e para ouvir a palavra do Senhor. Que esta manhã que o Senhor nos proporcionou, este início de semana, seja de bênção, seja de resposta ao Senhor, seja de um grande, aleluia, uma grande presença de Deus na tua vida, que você possa sentir que verdadeiramente Jesus, Ele está cuidando. Deus, Ele está protegendo as nossas vidas e nos orientando por um caminho melhor, por condições melhores, que nós possamos andar, nós possamos ir, sendo conduzido pela mão poderosa do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus o abençoe esta segunda-feira, esse início de semana, que Deus o abençoe a vida de cada um poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra que se encontra em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 16, capítulo 16 de Mateus, versículo 24 e 25, que diz assim, versículo 16, capítulo 16, versículo 24 e 25 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. É muito lindo isso, né? É muito linda essa palavra é tão maravilhosa, que aqui Jesus disse: você quer vir a juntar-se a mim, você quer ser um dos meus, você quer estar comigo, você quer fazer parte, aleluia, daqueles que são meus queridos, aqueles que eu resgatei, aqueles que eu, aleluia, eu salvei. Ele diz, então, abandone tudo aquilo que você está fazendo até hoje e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a cruz, sobre esta cruz que Jesus está dizendo para nós tomar, aleluia. Tome sobre si a sua cruz. A cruz não é um objeto místico que serve como amuleto protetor. Também não é apenas um símbolo de uma religião. Nem mesmo é um ornamento ou uma joia preciosa. A verdadeira cruz, meu irmão, é um objeto de tortura. A verdadeira cruz é um objeto, aleluia, de castigo e sacrifício. A verdadeira cruz, meus irmãos, é algo que é onde nós somos humilhados. Na cruz, o crucificado é humilhado publicamente, sofre dores terríveis até a morte. Sofre dores terríveis até a morte. O objeto da crucificação era envergonhar o condenado, era fazer de sua punição um exemplo para todos. Este era o objeto, esta era a intenção daqueles que crucificavam, e daquelas pessoas que eram crucificadas, elas serviriam de exemplos para a punição para aqueles que estavam errantes. Devemos levar a cruz todos os dias seguindo o Senhor Jesus.
E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, qual o verdadeiro significado da cruz? Qual é o verdadeiro significado da cruz para os cristãos de hoje? O que isso quer dizer? O convite de Jesus para que aquele que quiser seguir a Ele. Isso implica no rompimento com o passado, é o que fala lá no versículo 18. Aleluia! Queridos irmãos, é o rompimento com o passado. É desligar-se, aleluia, daquilo que está te fazendo mal, ou daquilo que você está vivendo, ou da maneira que você está vivendo, como você está vivendo. A palavra diz, então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Fazer parte do projeto de Deus exige renúncias. Eles deixaram para trás o trabalho, a profissão, a empresa, os sonhos, a família, os sonhos financeiros. Eles largaram tudo, eles deixaram, eles abriram mão de tudo para investir o tempo, o coração e a vida no reino de Deus, no reino de Jesus. Não há discipulado sem renúncia. Primeiro é preciso desapegar para abraçar os projetos de Deus. É preciso cortar as pontes que nos prendem ao passado. De fato, nós precisamos cortar esses laços, essas coisas que nos prendem ao passado. Por quê? Porque o mundo, o diabo e a carne têm nos aprisionado em sistemas que somente serão quebrados pela verdade de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade está em Jesus. O passado em nossa vida que se encontra atrelado, entrelaçado ao pecado precisa deste rompimento urgente para que possamos avançar seguindo a voz de Jesus. Este rompimento pode ser visto, aleluia, meus irmãos, a olho nu aqueles que seguem a Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente, este rompimento pode ser visto, porque não há como você servir a Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia. Não há como você servir a Jesus e continuar no pecado. Não tem como isso acontecer. Ou você liberta-se, ou você simplesmente coloca sobre si verdadeiramente a cruz de Jesus, ou você fica no passado. Não tem como você conseguir reconciliar isso. Negar a si mesmo, enquanto fomos preocupados conosco mesmos. Estamos sempre preocupados com nós mesmos, com as nossas vidas, com nossas dores, com os nossos sofrimentos, com a nossa vontade, com os nossos desejos, com as nossas limitações, nossas fragilidades. Tudo é nós e Cristo. E a cruz, aonde fica? Nós não vamos conseguir carregar essa cruz, nós não vamos conseguir seguir a Jesus se não renunciar. O primeiro nível da renúncia envolve a nós mesmos. Nós precisamos nós mesmos nos reiniciar, renunciar tudo aquilo que nós estávamos apegados e tomar sim esta cruz para nós. Nós precisamos fazer isso, amados irmãos. Tomar a cruz. Isso é mais profundo porque envolve morte. Envolve morte. E esta morte para o mundo, para os desejos da carne, para o que as pessoas pensam. Esta morte envolve, aleluia, nós mesmos, porque precisamos morrer para nós e para conseguir viver para Cristo, para conseguir carregar esta cruz com Cristo, para conseguir seguir a Cristo, para conseguir, aleluia, ouvir a voz de Cristo, para conseguir, aleluia, atender ao chamado de Cristo.
É renunciar nossa própria reputação em favor do nosso chamado para o reino de Deus. Seguir a Jesus é estar pronto a obedecer à vontade dele, ir aonde ele for e fazer o que ele quer, servi-lo com todo o seu coração, sem questionar. Seguir a Jesus envolve a decisão mais séria que alguém pode tomar neste mundo, pois significa que vamos renunciar tudo por amor a ele, por amor a ele. Amados irmãos, está tão difícil. Está tão difícil o evangelho de hoje em dia. Está tão difícil, meus irmãos. Muitos não querem obedecer. Muitos não querem largar as coisas deste mundo. Estão em cima dos púlpitos, dentro das igrejas, mas o coração está no mundo. Não estão carregando a cruz que Jesus pede. Estão magoando, machucando, destruindo vidas, destruindo famílias. Não estão dando devido apoio. E o verdadeiro cristão é aquele que larga tudo para socorrer a ovelha que está ferida. O verdadeiro cristão, aquele que pegou, que levou sobre si a cruz de Jesus Cristo. Aquele que disse, largou tudo para seguir a Jesus e disse, te aceito, Senhor. Tem que largar as ovelhas que estão bem e ir atrás daquela que está magoada. Tem que fazer o que é certo para Jesus. Aquele que me der o que comer, o que beber, aleluia, quando eu estive com fome, este sim será reconhecido por Jesus e abraçado por Jesus um dia. A palavra diz, muitos chegarão até a mim e vão dizer, Jesus, Jesus, eu preguei a tua palavra, eu ganhei vidas. E Jesus vai dizer, afasta-te de mim, porque não te conheço. Muitos estão achando que estão levando a cruz de Cristo, mas estão levando para si mesmo a própria morte, a própria condenação, porque não estão fazendo o que agrada a Deus. É pela cruz, irmãos, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. A cruz nos fala do sacrifício de Jesus por nós e do evangelho da salvação de todos os pecadores. Antes nós estávamos separados de Deus por causa de nossos pecados, é o que fala a palavra de Deus. Mas fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. E quando levamos nossa cruz, devemos crucificar nossos desejos e opiniões, se for preciso, para amar o nosso próximo e nos reconciliar com os nossos inimigos, devemos, aleluia, renunciar tudo aquilo que seria do nosso agrado. Amados, a cruz significa reconciliação, reconciliação, aleluia. A palavra diz, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus foi envergonhado naquela cruz. Jesus foi envergonhado, suportou tamanha afronta, porque sabia que receberia a glória de Deus. A palavra diz lá em Hebreus que por mais terrível que tenha sido sua dor, nada se compara com a glória divina. Se quisermos levar a nossa cruz nesta vida, não temos com o que nos gloriar. Apenas reconhecer nossas fraquezas e glorificar a Deus em tudo, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja a sua cruz, leve-a, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Tudo por mais difícil que seja, leve, glorificando a Deus.
A cruz nos ensina, amados irmãos, a glória de Deus. A cruz, ela nos traz sabedoria. Porque nada me propus a fazer, diz lá em Coríntios, entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A cruz nos revela a sabedoria de Deus e não do mundo, porque para o mundo um Deus crucificado parece loucura. Mas para nós sabemos que consiste na sabedoria divina, confundindo os sábios deste mundo, fala a palavra. Nós sabemos que isso consiste no poder de Deus, na sabedoria que o Senhor, aleluia, teve para ganhar as nossas almas, para nos resgatar. E quando nós levamos nossa cruz e aceitamos, aleluia, a vontade de Deus sobre nossas vidas, nós tornamos mais sábios e espirituais. Devemos crucificar a nossa própria sabedoria e buscar discernimento espiritual. A cruz é a sabedoria de Deus. A cruz é a sabedoria de Deus. Amados, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, diz a palavra. A notícia de que Messias, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, foi a mensagem que abalou o mundo. Por isso estou te falando nisso. Por isso o principal conteúdo desta pregação hoje, desta palavra, é a cruz. Porque se você, aleluia, carregar a cruz de Cristo, colocar sobre si, negar, aleluia, aquilo que você era acostumado a andar e a fazer, será escândalo também para os teus, será escândalo para os teus vizinhos, será escândalo para aqueles que te viram e viviam contigo há muito tempo. A mensagem da cruz de Jesus, a mensagem de que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, deve ser o tema das nossas pregações. Nós devemos ensinar que precisamos levar a cruz todos os dias. A cruz do Evangelho, além de nos dar, aleluia, a reconciliação com Deus, além de colocar, aleluia, a glória de Deus sobre as nossas vidas, além de nos trazer sabedoria, ela também vai nos dar poder. Porque a palavra de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deus derramou todo o seu poder naquela cruz por cada um de nossas vidas, por cada um de nós. Naquele momento, Jesus tinha o poder de descer daquela cruz se ele quisesse, mas preferiu permanecer e mostrar de forma ainda maior o seu poder, o seu amor. Quanto mais fracos nós somos, mais poder de Deus se manifesta em nós. Então devemos levar a nossa cruz onde nós nos sentimos impotentes para receber o poder de Deus. Quanto mais te apedrejarem, quanto mais te culparem, quanto mais te humilharem, mais o poder de Deus se aperfeiçoará na tua vida. Amados, a cruz revela o poder de Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque há uma conversão verdadeira. Quando você se converte verdadeiramente, aceita verdadeiramente andar, carregar a cruz e viver com Jesus, isso te converte de todas as formas. E os que são de Cristo, diz assim, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Fala lá em Gálatas. Na cruz de Cristo convergiu todo o pecado da humanidade sobre Jesus, que ao derramar o seu sangue nos lavou e perdoou. E perdoou. Oh, glórias a Deus, aleluia. Aleluia. O propósito daquele espetáculo da cruz era que todas as pessoas de todos os tempos e lugares se direcionassem para Jesus, sendo alcançados por Ele. Esta cruz ao qual estamos falando hoje, esta cruz ao qual Jesus diz, coloque sobre seus ombros e siga-me. Ela serve para crucificar nossa carne e nos transformar negando as nossas próprias vontades. Por isso,
O levar a cruz significa se converter a cada dia, negando as suas vontades, negando a vontade da carne, assumindo a obediência à palavra de Deus. Cruz significa conversão, cruz significa, aleluia, perdão também. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Colossenses, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus declarou na cruz o perdão não somente para os soldados que o castigavam, ou os fariseus e a multidão que pediu sua crucificação. Jesus declarou o perdão dos pecadores, de toda a humanidade, aleluia, desde o primeiro ser humano até o último. Então aqui está sendo apresentado para vocês o significado da palavra de Deus. Está sendo, aleluia, hoje em minha vida, o abrir dos olhos de Jesus na minha vida, porque esta cruz tem significados importantes para mim. Esta cruz tem mudança para mim. Esta cruz tem para mim tudo aquilo que eu preciso. Esta cruz que Jesus disse, siga-me. Coloque sobre si a sua cruz e siga-me. É mudança. É privilégio, é certeza, é aquilo que eu preciso para a minha vida, é aquilo que eu decidi para a minha vida. Falem o que quiser, vejam como quiserem, olhem com os olhos que quiserem, zombam da maneira que quiserem, mas esta cruz é o que eu decidi para a minha vida. Viver com Cristo, servir a Cristo, estar junto de Cristo e fazer o que agrada a Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, a minha vontade, o meu querer, mas sim a vontade de Cristo na minha vida. Muitos estão entendendo errado a vontade de Cristo, sabe por quê? Estão dentro das igrejas ajuntando riqueza para si mesmo, mas a palavra de Deus vai me dizer no versículo 26, porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas o que acontece acaba perdendo a sua alma. Hoje em dia estão invertendo os valores, e o valor do cristão hoje é tentar achar uma maneira de ganhar dinheiro com a palavra de Deus, de enriquecer com a palavra de Deus e não fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor falou que era para fazer. E a cruz de Deus, ela é você abrir mão, sacrificar o que você tem, talvez, abrir mão dessa mania que você tem de grandeza, de ganância, de riqueza, e fazer as vontades que Deus quer que nós faça. A vontade de Cristo, a vontade de Deus. Jesus derramou aquele sangue, Jesus sofreu, foi humilhado, torturado. Não foi para que você ganhasse dinheiro com a cruz que ele carregou, não. Com o espetáculo que ele causou, não. Jesus fez tudo isso para nos salvar do pecado. E você que está fazendo essas coisas, usando a palavra santa, usando a palavra de Deus para trazer bens para si próprio, está fazendo tudo ao contrário. Você está servindo ao mundo e não a Jesus. A cruz que você está carregando não é de Cristo. Não engane-se. Liberte-se, porque esta cruz é libertadora. Ganhe a sua vida para Cristo, porque esta cruz é para te salvar. Esta cruz é para que você possa um dia chegar junto de Cristo e abraçá-lo e ser reconhecido por Ele. Reconhecido. Para você não ser um daqueles ao qual Jesus diz, afasta-te de mim. Mas que os braços do Senhor estejam abertos para te receber. Amém, amados? Esta palavra é muito linda, é muito forte, é muito verdadeira. Muitos se escandalizam com ela. Mas a verdadeira palavra tem que ser pregada. Hoje em dia está difícil pregar a verdadeira palavra em certos lugares, em certas igrejas. Todos se escandalizam, não te dão ouvido e se depender, destrói o teu ministério, porque vão te chamar de louca. Mas é esta palavra que o Senhor quer que o cristão pregue, que o cristão vá, que o cristão fale.
Porque para haver conversão, perdão, sabedoria, reconciliação com Cristo, você precisa abandonar as coisas que você está praticando, as coisas que são erradas e que Deus não aceita. Amém, amados? Que Deus o abençoe o teu dia hoje poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que este início de semana o Senhor possa estar à tua frente, te conduzindo, te libertando, aleluia, e te mostrando verdadeiramente o que queres que tu faça. Amém? Tome sobre si a sua cruz e receba esta palavra para a tua vida hoje. Em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor esteja com todos. Glórias a Deus.